Mas nós falamos também da lei do cosseno. Nós vamos ter, e eu mostrei ali também uma outra lei, que é a lei do seno. Pois bem, e a lei do seno, como é que fica? A lei do seno, né? Vamos resolver esse problema aqui. Tem um outro problema interessante que vem lá das disciplinas que vocês fazem depois, né? E ele diz o seguinte: determine a tração nos cabos que sustentam um peso de 200 newton. Tá. Bom, primeira coisa que eu vou dizer para vocês é sobre a física, e isso não é do nossa alçada falar da física, isso é o problema da física. Nesse caso, a soma, né? A soma U e W, vamos botar nome aos bois. Aqui eu vou chamar de, né? Vou chamar aqui e faz uma atração P. Aqui ele faz uma atração U. Né? U grande. E aqui ele não, faz atração, né? No caso, atração W. É o nosso bom e velho peso. Né? Então, esse aqui é o meu esquema vetorial. Né? É o meu esquema vetorial. Eu tenho o U, o T e o W. Esses são nomes que eu dei da minha cabeça. Se vocês quisessem chamar de Ana, João e Carlos, a critério de vocês. Tá? Eu chamei de U, T e W. O W, porque em alguns livros de física é nosso bom e velho peso, né? Da nossa língua mãe, inglês. Bom. Mas aqui é o nosso esquema vetorial. Então tá. Lá da física, o que tem que ser dito para vocês? Para esse negócio estar paradinho, não estar em movimento, a soma desses vetores, o U, o T e o W, se eu vou somar U, T e W, essa soma é zero. Tá? Está parado, então quer dizer que a soma vetorial é zero. Eu somei todos os vetores e deu zero. Somei as forças e deu zero. Tá? Não tenho aceleração. Bom, então o que acontece? Vamos olhar aqui para esse equacionamento que eu fiz aqui. Se eu faço T mais W, T mais U mais W igual a zero, eu posso pensar também que T mais U é igual a menos W. Ou seja, eu peguei esse W aqui e passei para o outro lado. Ou seja, se é mais W, quando passa para o outro lado, vira menos W. Né? Ficou T mais U igual a menos W. Opa, fui fazer um negócio aqui e acabei me desconectando. Tá. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Quer dizer que eu vou ter o U ali, vou ter o T que está aqui. Se eu fizer a soma T mais U, vai fechar perfeitamente o meu menos W. Ah, E vai então. dar o inverso do W, né? Exatamente, exatamente. Se eu pegar os dois e fizer a soma, fecha perfeitamente. Tá? É a mesma coisa que tu pegasse o U ia dar também a mesma coisa. Isso, isso. Tá? Então, aqui. Essa é a grande jogada aqui. Tá? E agora, então, eu vou deixar vocês uma coisa. Eu vou deixar agora vocês pensando nesses ângulos. Como eu vou fazer nesse esquema? Né? Como eu vou
preencher, né? Como eu vou preencher esses ângulos aqui? Eu vou botar cor preta só para não influenciar na decisão, né? Aqui tem essas cores. Vou botar uma cor neutra para não influenciar, né? Como eu vou trazer daqui para cá? Vamos ver o seguinte, vamos avaliar o seguinte, né? Bom, o que acontece? A primeira coisa que eu fiz aqui foi traçar uma reta paralela, né? Quando eu tracei essa paralela aqui, ela vai me ajudar a descrever esses ângulos, né? Então, vamos ver. Primeiramente, quanto vale o ângulo em rosa? Bom, eu sei, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ou seja, se eu somar o 30 com 60 com o ângulo rosa, tem que dar 180. Então, se eu tenho 30 mais 60, dá 90. O que falta para 180? 90. 90 graus. O ângulo vermelho mede quanto? Bom, o ângulo vermelho, né, ele vai medir 60 graus. Tá? Esse mesmo ângulo aqui. O ângulo azul, ele vai medir 30 graus. Ok. Vamos fazer também uma outra situação, vamos demarcar nesse triângulo aqui, nesse esquema aqui, o seguinte também. Esse meu vetor aqui, ele é o I, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, botar uma. Esse aqui é o meu I, né? Eu vou botar ali do outro, esse aqui vai ser o U, certo? Tá. Então, quando eu tenho esse esquema aqui, que eu já sei. Qual é o ângulo entre o U e o T? O ângulo rosa é um ângulo de 90 graus. Vamos ver. E o ângulo entre o U e o U e o T, 90 graus. O que eu sei desse ângulo de 90? Porque ele não está dentro. Eu sei desse ângulo de 90, né? Eu posso trazer que esse ângulo aqui, de forma geral, ele vem para cá. Porque essa reta aqui, ela é paralela ao U, né? Então, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui. Então, se aqui é 90, eu subtraio 180, ou melhor, 180 menos 90, dá 90, né? Ou seja, se eu pegar esse ângulo com esse ângulo, 90 graus, dá 180 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, 90, exatamente esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, esse é 90, 90. Se eu faço, se esse aqui é 180 menos, é o que falta para completar 180, então 180 menos 90 dá 90 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui mede 90 graus. Agora eu pego esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, certo? Então tá, então esse é o ângulo de 60. Ele está aqui, certo? Então e depois, consequentemente, esse ângulo aqui, né, vai ser o ângulo de 30 graus. Vamos botar outra cor aqui nele. Vou botar outra corzinha aqui. Então, agora vamos lá. Como vai funcionar aqui? Onde é que está o ângulo de 60 e onde é que está o ângulo de 30, né? Dá para ver claramente onde é que está que o ângulo de 60 está aqui. Né? Ou seja, ele fecha, né, aqui. E o ângulo de 30, ele fecha aqui. E aí vem a pergunta, tá, mas
Como assim? Né? Primeiro, olhando aqui, né? Essa soma aqui, né? Ela vai fechar o que falta, né? Se eu olhar esse ângulo azul com o ângulo vermelho, né? Esse ângulo azul com o ângulo vermelho, ele fecha, é o que falta para fechar 180 graus, né? É o que está aqui. Então, quando eu olho cá, tanto esse vermelho quanto esse azul, né? A soma deles, isso é o que falta para fechar 180 graus. Aqui, então, quando a gente vê aqui, né, pelo desenho que foi posto, né, os ângulos que nós temos aqui, a gente faz completa eles. Bom, completado aqui, o que eu sei? Que aqui é 60. Volta, vai aqui. Aqui é 60. E aqui também é 60. Tá? E aqui, os 30. Vou botar de... E aqui está o 30, né? Que é esse aqui. Certo? E aí fechou, então, o 30, 90 e 60. Tá? Então, fechando o 30, 90 e 60 aqui, obviamente aqui dentro vai ter que fechar o 30, 90 e 60. Tá? Ok. Bom, então vamos lá. Na sequência que eu tenho, feito isto, eu vou aplicar a lei dos senos. Na lei dos senos, o que a gente tem? Na lei dos senos, nós temos... Aqui eu estou pegando a formulação geral, né? Eu tenho o V e o W. Né? Eu tenho o U, V e o W. Então, o que a lei do seno mostra para nós? Eu estou relacionando em cada uma das frações, por exemplo, nessa fração eu tenho o W com o seno de gama. Aqui está o W e aqui está o gama. Qual a relação entre o W e o gama? Eles são opostos. Se eu pegar o U relacionado com o alfa, aqui está o U. Onde é que está o alfa? O alfa está oposto. Se eu pegar o V, né? O V está relacionado com o beta. Então, o V está relacionado com o beta. Eles são o quê? Opostos. Tá? Então, o V com o beta, o U com o gama e o alfa com o U. Tá. Então, se nós temos esse triângulo aqui, né? E a gente sabe que essa medida aqui é de 90. Essa é de 30. E essa é de 60. O que acontece? O que vai acontecer? Eu vou obter o seguinte. O módulo de W vai estar sobre o seno de 90. O módulo de T vai estar sobre o seno de 60. O módulo de U vai estar sobre o seno de 30. Certo? Então, tá aqui. Apliquei a mesma regra. Por quê? Por que o W está com 90? Porque é o oposto. Por que o U está com seno de 30? O 30 é o oposto. Por que o T está com 60? Porque é o oposto. Seguiu a mesma regra. E como é que eu resolvo agora isso aqui? Eu tenho duas igualdades, duas frações. Muito simples, gente. Eu pego
aos pares. Primeiro essas duas, e depois eu posso pegar, né? Eu posso pegar esta, ou depois posso pegar esta. Tanto faz. Eu posso pegar o W com o U, ou o W com o T, enfim. O que nós temos que levar em consideração aqui? O que é conhecido? O que é conhecido? O U é conhecido. O T é conhecido. É conhecido? Não, né? O que é conhecido aqui? O que eu sei? Você sabe apenas o W. O módulo de W é 200. Né? O módulo de W é 200. Lá em cálculo numérico, eu propus uma atividade. Lá eu pedia para, em cada um dos problemas, eles tinham que determinar, antes de qualquer coisa, qual era o objetivo do problema. Aqui é uma questão interessante. Quando a gente olha para cá, antes de tudo, chegamos até aqui. Né? Se perguntar qual é o objetivo do problema. Voltar lá no começo do problema e ver qual é o objetivo do problema. O objetivo do problema é determinar o módulo de U e o módulo de T. O que se conhece? Se conhece isso aqui. Conhece o W. Né? Nosso objetivo é o U e o T. Eu conheço o W. Né? Então, eu posso fazer essa razão entre o W e o U, porque eu só vou ter uma incógnita. Então, vai ficar isso aqui. Seno de 90 é 1 e o seno de 30 é 1 meio. Né? Dessa maneira, fazendo as contas, né, eu vou ficar com U1 vezes módulo de U e 1 meio vezes 20. Né? Por outro lado, eu posso pegar o que eu conheço com o T. Poderia ter pego o U e o T? Também poderia. Né? Eu já conheço o U. Mas eu tenho que sempre pegar nessa relação, né, uma igualdade onde me sobra apenas uma incógnita. Né? Nesse caso aqui, eu peguei o W e o U. Eu poderia ter pego inicialmente o W e o T, mas eu nunca poderia ter pego o U e o T, porque eu não conheço, não sei quem é o U, não sei quem é o T, eu só sei quem é o W. Né? Isso é uma questão lógica, né? Eu acredito que na hora não tem problema em relação a isso. Então, novamente, o seno de 90 é 1 e o seno de raiz de 3, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Dessa maneira, né, o módulo de t é raiz de 3 sobre 2 vezes 200 e vai ficar, então, 100 raiz de 3. Certo? Então, aí nós descobrimos, então, qual é a carga, né, a tensão que é exercida, né, sobre essas, no caso eram cordas, né, esses cabos.